E é gravíssimo, galera. O bicho pegou feio na política e também na economia da América Latina e você precisa saber disso agora. O presidente da Argentina, Javier Milei, foi pra televisão e ele detonou o presidente Lula. Chamou o cara de ladrão, de corrupto e presidiário. Só que a hipocrisia foi exposta da pior forma possível para os argentinos. O governo Milei deu um calote milionário de mais de 63 milhões de reais na Casa da Moeda do Brasil. É isso mesmo que você ouviu, meu amigo. O presidente da Argentina adora posar de valente na internet e criticar o governo brasileiro, mas as contas oficiais do país dele, com o nosso bolso, estão completamente atrasadas. Eles simplesmente pegaram o produto e sumiram com a grana. A bomba estourou essa semana através do jornalista Lauro Jardim no jornal O Globo e acabou deixando o Palácio do Planalto em estado de alerta máximo. A gente imaginava que a relação diplomática simplesmente estava ruim por causa da ideologia, mas o buraco é bem mais embaixo e acaba envolvendo dinheiro público que acabou sumindo. Mas como esse calote gigante aconteceu? Galera, para você entender a raiz dessa bagunça, essa dívida de 63 milhões e 600 mil reais não surgiu do nada agora em agosto de 2026. Tudo começou, galera, entre os anos de 2021 e 2023. Naquela época, a Argentina já estava com a economia totalmente destruída pela inflação e a estatal deles, chamada Casa de Moneda, não conseguia inclusive dar conta de fabricar o próprio dinheiro deles, que é o peso argentino. Agora a pergunta que fica é, o que eles fizeram? Bom, eles pediram socorro para a nossa Casa da Moeda aqui no Brasil. Os operários brasileiros, eles trabalharam, gastaram material e imprimiram pilhas de cédulas de pesos simplesmente para enviar para os nossos vizinhos. O problema é que o governo argentino da época recebeu as notas de dinheiro, usou o dinheiro na economia deles, mas deixou de pagar o serviço que foi feito pela estatal brasileira. Ficou aquele climão de calote técnico e uma disputa judicial que acabou se arrastando por meses entre as duas estatais. Só que essa história, galera, acabou ganhando um capítulo novo no final do ano passado que parecia resolver tudo, mas acabou dando tudo errado e eu vou te explicar agora o motivo. A ideia era encerrar a briga jurídica e dar ali uma chance para os argentinos pagarem os 63 milhões de reais de forma suave. Parecia tudo lindo no papel, mas galera, a verdade apareceu agora. As duas primeiras parcelas desse acordo milionário venceram exatamente nos meses de junho e julho deste ano de 2026. E adivinha o que aconteceu? O governo argentino simplesmente não depositou um único centavo na conta da Casa da Moeda do Brasil. Então, eles descumpriram o combinado logo de cara nas primeiras parcelas do contrato renegociado. Isso acabou reabrindo o processo de disputa e deixou claro que a crise financeira deles está longe de acabar. O pior é que esse atraso recorrente com o Brasil acaba mostrando um padrão muito feio dos nossos vizinhos. E se você acha que essa é a primeira vez que eles fazem isso com a gente, bom, vocês estão muito enganados. Olha só o que aconteceu antes. Galera, a nossa fonte principal, que é a coluna do Lauro Jardim no Globo, acabou revelando que a estatal argentino já vinha falhando em compromissos financeiros bem parecidos ao longo de todo o ano de 2023. Ou seja, dar calote no Brasil acabou virando quase que uma rotina institucional por lá, independentemente de quem está sentando na cadeira de presidente. O país vizinho está enfrentando uma das maiores crises de sua história, com risco país nas alturas e uma falta desesperadora de dólares no caixa central do banco deles. Então, para piorar o cenário atual, a Casa da Moeda Argentina está simplesmente atolada em dívidas, não apenas com o Brasil, mas também com vários outros fornecedores internacionais de insumos químicos e papel moeda. Então, a situação financeira deles está tão delicada que o governo Milei tomou uma decisão radical recentemente. Eles simplesmente suspenderam a fabricação local de várias cédulas argentinas e fecharam contratos de urgência com a China para tentar importar notas prontas de lá. Só que essa decisão acabou gerando uma crise política interna gigantesca em Buenos Aires. E eu vou te contar daqui a pouquinho o tamanho desse estrago. Galera, a oposição argentina e os sindicatos locais simplesmente ficaram furiosos porque o Milei preferiu mandar dinheiro para a China para comprar as notas de dinheiro prontas, ao invés de pagar a dívida antiga com o Brasil e também, é claro, investir na modernização da própria estatal deles. Enquanto a Casa da
moneda da Argentina simplesmente definha sem verba, as parcelas devidas aos brasileiros continuam acumulando juros e correção monetária. O cidadão brasileiro comum acaba pagando o pato, já que a nossa Casa da Moeda gastou recursos públicos para produzir algo que foi entregue e não foi pago. O clima dos bastidores da nossa estatal é de total indignação e revolta com a falta de compromisso dos vizinhos. Então, os diretores brasileiros já perceberam que a desculpa da crise financeira não cola mais de forma isolada, pois o governo vizinho encontra dinheiro para outras prioridades políticas. Então, toda essa confusão financeira explodiu exatamente no mesmo momento em que a relação pessoal entre os dois presidentes acabou atingindo o pior nível histórico. E o que Milei fez na televisão argentina acabou deixando o Itamaraty sem palavras. Galera, no último domingo, o presidente argentino deu uma entrevista exclusiva para a emissora LN+, lá na Argentina, e acabou resolvendo chutar o balde de vez. Ele repetiu com todas as letras que o presidente Lula é sim um ladrão e um corrupto. O jornalista que estava entrevistando tentou, é claro, alertar sobre o perigo de criar uma crise internacional desnecessária entre os dois parceiros comerciais tão importantes, mas o Javier Milei, ele rejeitou totalmente as críticas e, segundo a visão dele, ele não foi agressivo em momento algum. Milei disse textualmente que agressivo é o ato de roubar e que chamar um ladrão de ladrão é apenas falar a verdade de forma leve e espontânea. Então ele acabou insistindo que a anulação das condenações do Lula na Operação Lava Jato foi apenas um erro formal do processo jurídico brasileiro e não é uma prova de inocência do presidente do Brasil. Então essa declaração, galera, caiu como uma bomba atômica na diplomacia de Brasília e gerou uma correria imensa nos bastidores políticos do nosso país. Então o governo brasileiro precisou agir rápido e a resposta imediata foi drástica. Galera, a reação do governo brasileiro foi enérgica e imediata após essa entrevista polêmica na televisão. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, o Mauro Vieira, classificou o episódio como muito grave e algo totalmente sem precedentes na história da diplomacia entre os dois países. Então, galera, o Ministério das Relações Exteriores simplesmente acionaram os protocolos de crise e já fizeram várias reuniões, né, com o embaixador da Argentina em Brasília, o Daniel Raimondi, para comparecer ao Palácio do Planalto e ainda ouvir a insatisfação e o repúdio de formal do governo brasileiro. Além disso, galera, numa jogada diplomática muito séria, o embaixador do Brasil lá de Buenos Aires, o Júlio Bitelli, ele também foi convocado novamente para fazer mais uma consulta de emergência com os analistas de Itamaraty. Agora, esse tipo de medida na diplomacia é o último passo antes de um rompimento político total entre as duas nações. Apesar de toda essa gravidade do calote e das ofensas pesadas, o ministro Mauro Vieira descartou, pelo menos por enquanto, retirar em definitivo os nossos diplomatas de lá, mas o contra-ataque do Lula tá por vir. Galera, essa nova briga na televisão foi a gota d'água de uma crise que acabou começando a esquentar na semana anterior. Para quem não se lembra, o Milei viajou até a cidade de São Paulo para participar de um grande evento político da oposição brasileira, subindo lá no palanque, simplesmente para apoiar diretamente a candidatura presidencial do Flávio Bolsonaro para as eleições agora de 2026. E naquele evento, galera, em solo paulista, o presidente argentino ele já tinha usado termos pesados contra o chefe do Estado brasileiro. E no começo de toda essa confusão, o presidente Lula tentou ignorar as provocações e ainda adotou uma postura de superioridade. Quando os jornalistas perguntaram o que ele achava dos xingamentos do Milei em São Paulo, simplesmente o presidente brasileiro acabou se limitando a responder com uma pergunta irônica: quem é esse cara? Só que essa tática de fingir demência acabou durando muito pouco tempo. Nos dias seguintes, o presidente do Brasil mudou totalmente de estratégia e resolveu subir o tom do discurso público. Durante um evento oficial do PSB focado em alianças partidárias, o Lula quebrou o silêncio de vez e classificou a postura do Milei no Brasil como uma verdadeira pataquada. O presidente brasileiro afirmou de forma categórica que não vai tolerar nenhum tipo de interferência estrangeira de líderes de fora na política nacional e nas decisões do povo brasileiro. Então o Lula acabou explicando para a militância presente que acabou decidindo não rebater os xingamentos olho por olho, porque a relação dele é de chefe de Estado para chefe de Estado. Então, e que ele acaba mantendo, é claro, um enorme carinho pelo povo da Argentina, não querendo, é claro, misturar as coisas.
E galera, em um tom mais irônico, o Lula ainda acabou disparando a seguinte frase, abre aspas, o cara faz cara feia e eu faço cara bonita. O cara demonstra ódio e eu demonstro amor. O presidente, galera, tentou passar uma imagem de pacificador estadista maduro para a imprensa internacional, mas nos bastidores do Partido dos Trabalhadores, a ordem acabou mudando. O foco agora é usar o calote financeiro para tentar desarmar o discurso do argentino, e o plano do PT acaba envolvendo, é claro, o Nordeste. Galera, eu preciso dar minha opinião sincera para vocês aqui no canal. Eu penso de verdade que o Milei não deveria ter feito isso de jeito nenhum. Quero deixar um recado muito claro para todos que é fundamental que a gente entenda que a real importância de respeitar a soberania nacional e, é claro, as nossas instituições, e isso acaba incluindo respeitar a figura do presidente da República, independentemente de partido político. Um líder estrangeiro simplesmente, galera, não pode cruzar a fronteira para tentar avacalhar o nosso país e insultar quem está no comando do Estado, principalmente quando ele está devendo uma fortuna para nós. Então, esse tipo de postura está atacando a dignidade do Brasil e está quebrando regras básicas de respeito internacional que protegem a nossa própria democracia. A soberania de um país é simplesmente algo sagrado e o respeito institucional deve ficar acima de qualquer briga ideológica de internet. Então, é por isso que essa história do calote financeiro está ganhando um peso político tão gigantesco. Olha o que aconteceu no Nordeste. O presidente Lula ele reforçou essa narrativa de união nacional durante a convenção partidária do PT, que aconteceu na última sexta-feira, dia 31 de julho, na cidade de Fortaleza. O evento serviu para confirmar oficialmente a candidatura à reeleição de Eumano de Freitas ao governo do estado do Ceará. E diante de milhares de apoiadores, Lula discursou fortemente contra o que ele acabou chamando de pataguada dos presidentes estrangeiros, citando nominalmente o Javier Milei e também, é claro, o Donald Trump.